são todos argumentos da função soma-C no Microsoft Excel em português versão 2010, quando são todos declarados respectivamente. E ali vem a letra A, intervalo, ponto e vírgula critérios, ponto e vírgula intervalo soma. Letra B, intervalo soma, ponto e vírgula critérios, ponto e vírgula intervalo. Letra C, intervalo soma, ponto e vírgula teste semântico. Letra D, intervalo soma, ponto e vírgula teste lógico. Letra E, intervalo, ponto e vírgula teste lógico. Bem, pessoal, para entender essa questão, nós temos que abrir aqui o nosso Excel. E eu fiz já no Excel uma planilha aqui com alguns vendedores e alguns pedidos emitidos por esses vendedores. E eu vou usar aqui a função soma-C para obter a soma só de algum desses vendedores. Por exemplo, eu quero obter a soma somente do vendedor Pedro, somente dos pedidos do vendedor Pedro. Para isso eu vou usar a função igual soma-C, abre parênteses. O que é essa função soma-C? Vamos só fazer de novo ali a digitação dela aqui, ó. Igual soma-C aí. O que é a função soma-C? Ela faz? Ela soma se os valores estão de acordo com o critério. Mas essa função soma-C tem 3 argumentos, onde o primeiro argumento é o intervalo onde eu procuro o critério. No meu caso, eu vou botar A2, dois pontos, A6, indicando que eu quero procurar o critério Pedro no intervalo aqui onde estão os vendedores da célula A2 até a célula A6. Então, o primeiro argumento é o intervalo. O segundo argumento, eu coloco ponto e vírgula, e aí eu boto o critério desejado para essa soma, que no meu caso é Pedro. Então, como Pedro é texto, eu vou botar no segundo argumento Pedro entre aspas. Assim, eu estou dizendo para a função soma-C que o segundo argumento tem o critério Pedro, que eu quero somar se os valores estão de acordo com o critério Pedro. E no terceiro argumento, eu coloco onde estão os valores que de fato serão somados de acordo com o critério Pedro. Então, o terceiro argumento é o chamado intervalo soma. E os valores estão ali impedidos. Então, eu vou botar B2, dois pontos, B6, indicando como intervalo soma a célula B2 até a célula B6. E aí, o que a função soma-C vai fazer? Ela vai procurar o critério Pedro, que está lá no segundo argumento, no intervalo A2, dois pontos, A6. E vai achar Pedro aqui na célula A3 e vai achar Pedro na célula A6. E aí ela vai somar o que está de acordo com o critério Pedro no chamado intervalo soma, que é B2, dois pontos, B6. Então, de B2 até B6, o que nós encontramos de valores em relação a Pedro? Encontramos 20 e encontramos 5, que são os valores que estão relacionados a Pedro no intervalo soma. E aí ele vai somar só o 20 e o 5, então quando eu der Enter agora, o resultado da soma vai ser 25, porque só somou os valores que estavam de acordo com o critério Pedro. Portanto, agora voltando para a questão, quais são os argumentos que existem na função soma-C? O primeiro argumento é o intervalo. O segundo argumento é o critério, ou os critérios desejados. No meu caso era Pedro. E o terceiro argumento é o intervalo soma, que contém os valores que de fato serão somados de acordo com o critério. Por isso que a ordem dos argumentos correta é essa descrita na letra A. O primeiro argumento é o intervalo, segundo o critério, terceiro o intervalo soma. Resposta então, A de América.